Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, aperta o botãozinho inscrever-se e também ativa o sininho para receber notificações sempre quando tiverem vídeos novos. Aqui no canal tem vídeos novos todas as quartas e sábados às 10 horas da manhã, então ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Hoje a gente está inaugurando uma série de vídeos sobre o coronavírus, o Covid-19, que é uma pandemia declarada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e que assolou e está preocupando o mundo inteiro. Por conta disso, diversas medidas foram adotadas pelos governos de vários países. E aqui a gente vai falar sobre as medidas adotadas pelo Brasil nas relações de trabalho. Então, foram editadas várias medidas provisórias com força de lei, tratando sobre as relações de trabalho para enfrentar essa pandemia. Então, quais medidas as empresas poderiam tomar? E a gente vai falar um pouquinho disso. Após o estado de calamidade pública ter sido declarado pelo Decreto Legislativo número 6, do dia 20 de março de 2020, foi editada a medida provisória número 927, de 22 de março de 2020. Essa medida provisória, ela traz no artigo 3º diversas medidas que podem ser adotadas pelas empresas para o enfrentamento dessa pandemia. O artigo 3º diz o seguinte: para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas: o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação. Esse inciso que trata do direcionamento do trabalhador para a qualificação, ele foi revogado pela medida provisória seguinte, pela medida provisória 928. Ele, na verdade, não durou nem 24 horas, tamanho foi o problema que causou. É um artigo, inclusive, inconstitucional. E, por fim, o inciso 8º, ele trata do diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E eu vou passar a falar sobre essas medidas que foram tratadas nas medidas provisórias, nessa 927, como nas futuras medidas provisórias, eu vou falando ao longo dos vídeos também, tá? Então, vamos para a primeira medida, que é o home office, o teletrabalho ou o trabalho remoto. Aqui, gente, eu não vou entrar na questão que o home office não é previsto em lei e o teletrabalho sim é previsto em lei, que teria uma diferença, não vamos tratar disso, até porque eu acho que pouco agrega essa diferença nesse momento atual, não tem tanto impacto, tá? Então a gente vai tratar, a gente vai usar a mesma nomenclatura. Legal! O artigo 4º, ele traz algumas regras sobre o teletrabalho que eu vou ler para vocês. O artigo 4º diz o seguinte: durante o estado de calamidade a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. O parágrafo 2º, gente, desse artigo 4º, ele diz: a alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. Parágrafo 3º. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância e ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato por escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 dias, contado da data da mudança do regime de trabalho. O parágrafo 5º, ele fala que o tempo de uso
de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo coletivo. Então, gente, o que a gente pode extrair desse artigo 4º? Já consigo extrair para vocês 5 regras que a gente verifica nesse artigo 4º. A primeira regra que a gente verifica é que a escolha de transferir, de mudar o regime de trabalho para o teletrabalho é do empregador. A segunda regra que a gente verifica é que o empregador ele tem que comunicar que ele vai alterar o regime de trabalho daquele empregado com 48 horas de antecedência. Então ele vai avisar com 48 horas de antecedência que vai passar do regime presencial para o regime de teletrabalho. A terceira regra que a gente consegue verificar desse artigo é que não precisa de aditivo contratual para mudar do regime presencial para o home office, por exemplo. Então não preciso editar o contrato de trabalho. Mas vem a quarta regra, que é a forma de reembolso dessas despesas decorrentes do trabalho em casa, como por exemplo, você vai arcar com algum percentual ali na despesa de conta de luz, você vai arcar com outros tipos de despesa, com tinta ou impressora. Essa forma de reembolso, ela tem que estar por escrito e ela deve ser feita antes de transferir o empregado para o regime de home office ou com 30 dias depois que for feita a alteração do regime de trabalho. A quinta regra que a gente pode verificar do artigo 4º é que a utilização em e-mails ou em aplicativos fora da jornada de trabalho não vai ser considerada como hora à disposição do empregador, ou seja, não vai ensejar horas extras. É comum na Justiça do Trabalho considerar que o empregado que fica à disposição, seja através de e-mail, seja por WhatsApp, à disposição do empregador que fica mandando mensagens ali fora de jornada de trabalho, considera-se hora extra. E muita gente, muita empresa não sabe disso, mas é considerado hora extra. E pela medida provisória, esse tempo que for considerado nos aplicativos, nas plataformas necessários para fazer o trabalho, em e-mails, em WhatsApp, não vai ser considerado hora extra. Outro detalhe importante é que o artigo 5º da medida provisória, ele previu que o teletrabalho ele também pode ser feito por estagiários e por aprendizes. O artigo 5º diz: fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para estagiários e aprendizes nos termos do disposto neste capítulo. Para quem não sabe, o Aprendiz Legal ele é um programa voltado para jovens serem inseridos no mercado de trabalho. A lei de aprendizagem é a Lei 10.097 de 2000. Agora nós vamos ver uma série de direitos que saem ou devem ficar quando o empregado é transferido do regime presencial para o teletrabalho. Então, por exemplo, o Vale Transporte ele não deve continuar no teletrabalho. Por quê? Porque a lei do Vale Transporte, ela exige que tenha deslocamento. Então, se o empregado não se desloca de um ponto para outro ponto, ele está trabalhando em casa, não tem deslocamento. Então, se não tem deslocamento, ele não tem que receber o Vale Transporte. O adicional de insalubridade é a mesma coisa. O adicional de insalubridade ele é devido se o empregado está num ambiente insalubre. Se ele saiu desse ambiente insalubre, o adicional de insalubridade não tem sentido, né? Então ele não tem por que pagar esse adicional de insalubridade para o empregado. Então ele sai também. O adicional noturno, a mesma coisa. Só que tem que observar o seguinte: o adicional noturno é para se o empregado ele trabalha durante o período noturno. Se ele continuar trabalhando durante o período noturno, esse adicional tem que continuar, porque ele continua trabalhando no período noturno. Se ele trabalhar em jornada diferente, em outro horário, não é devido ao adicional noturno. Ah, agora eu entendi! O ticket de refeição e o ticket de alimentação, ele vai depender se tem convenção coletiva ou não. Se
Se não tiver convenção coletiva que proíba o empregado de receber, ele receberia sim. Por quê, gente? Porque se o empregado ele tem um vale-refeição para comer, né, para almoçar, quando ele está na jornada de trabalho dele lá na empresa, e ele não gasta com esse almoço em casa, não tem sentido ele deixar de receber, porque ele vai ter que pagar a comida em casa, vai ter que pagar um almoço de qualquer forma. Então, se antes o empregado ele gastava, né, comprava no mercado só a refeição dele para tomar café da manhã e para jantar, e agora ele está tendo que comprar também para almoçar, ele tem direito a receber esse vale-refeição. Outra questão é o plano de saúde. O plano de saúde é um benefício social. Ele não pode ser retirado do empregado. Ainda mais na situação que a gente está tratando de uma pandemia, de uma questão de saúde. Retirar o plano de saúde seria, no mínimo, criminoso. Então, não pode retirar o plano de saúde do empregado. Uma outra questão que muita gente quer saber é se poderia o empregado mudar a função dele, se poderia alterar a função do empregado. Em tese, gente, poderia sim, desde que o empregado tenha capacidade para realizar aquela nova função. Então, por exemplo, se ele é um gerente e ele gerencia uma equipe, né, que faz determinados serviços e agora, ao invés de ele ser gerente, ele está executando essas determinadas tarefas, na teoria poderia. Por quê? Porque ele tem capacidade, se ele é gerente, ele comanda exatamente as pessoas que realizam aquela tarefa, ele tem capacidade para realizar aquela tarefa. Então, em tese, poderia. É claro que vai ter que ser verificado caso a caso. Agora nós vamos falar um pouco sobre a antecipação de férias individuais. Antecipar férias individuais é uma medida que faz sentido. Não é uma medida que era prevista em lei, não era uma medida prevista na CLT, mas é uma medida que foi prevista na medida provisória 927 e que faz sentido, e eu acredito que seja uma das primeiras medidas que o empregador deve tomar. O que acontece em uma situação normal? A cada período de 12 meses, o empregado tem direito a um período de 30 dias de férias. A CLT, ela exige que o empregador comunique com 30 dias de antecedência as férias para o empregado. E aqui, gente, uma observação importante que muita gente não sabe. Quem decide o período que o empregado vai tirar férias é o empregador. Não é o empregado. Tem muita gente que acha que é o empregado que fala, olha, eu vou tirar férias em julho, do dia 1º até o dia 30. Não é. Se o empregador, né, a empresa, não concordar, você não tira férias. Quem escolhe o período que é mais conveniente, né, para a empresa para tirar férias é o empregador. A CLT diz lá no artigo 135 o seguinte: a concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. O artigo 136 diz que a época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador. Então, dois requisitos aqui. Primeiro, o período aquisitivo de 12 meses, ele tem que ser respeitado. E a segunda observação, o empregador tem que avisar com 30 dias de antecedência. Isso, gente, é o que ocorre normalmente, em uma situação normal. Veio a medida provisória 927 e alterou isso. O artigo 6º da medida provisória diz o seguinte: durante o estado de calamidade a que se refere o parágrafo 1º, o empregador informará o empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de no mínimo 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, com indicação do período a ser gozado pelo empregado. O parágrafo 1º diz o seguinte: as férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias. Inciso 2. Poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. Então, gente, duas regrinhas novas pela medida provisória 927. Primeiro, a comunicação do empregador, ao invés de 30 dias de antecedência, agora são com 48 horas de antecedência. E a segunda regrinha que foi modificada é que
não precisa ter tido período aquisitivo. Trata-se de uma antecipação de férias. Quem tem férias já vencidas, né, que pode já tirar férias, vai ser colocado em férias, porque quem escolhe o período de férias é o empregador. Mas quem não tem ainda direito a tirar férias, ou seja, não cumpriu aqueles 12 meses para poder tirar férias, pode ser colocado em férias de forma antecipada. Agora a gente vai falar um pouco sobre o pagamento dessas férias. Normalmente, o pagamento de férias, ele se refere aos 30 dias, né, ao valor do salário, mais 1/3. Então, as férias correspondem ao seu salário mais 1/3. Para não pesar no bolso das empresas, o que a medida provisória estipulou? Que o pagamento do salário, ele vai ser feito até o 5º dia útil do mês seguinte ao empregado tirar férias, e o 1/3, né, das férias, ele só vai ser pago lá quando paga o 13º, lá até o dia 20 de dezembro, que é quando paga o 13º. O artigo 9º da medida provisória diz o seguinte: o pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável disposto no artigo 45 da CLT. E 1/3 das férias, ele vai ser pago até o dia 20 de dezembro, que é a data limite para pagamento do 13º, isso conforme o artigo 8º da medida provisória 927. O artigo 8º diz: para as férias concedidas durante o estado de calamidade, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 das férias após a sua concessão até a data que é devida à gratificação natalina previsto no artigo 1 da Lei 4.749, de 12 de agosto de 1965. Essa Lei 4.749, ela trata do 13º, gratificação natalina, gente, é o 13º, tá? Então, ela diz, eu vou pedir para botar aí na tela, que o 13º, ele tem que ser pago até o dia 20 de dezembro. Então, 1/3 das férias vai ser pago só no dia 20 de dezembro. Agora vamos falar um pouco sobre o abono pecuniário. O que é o abono pecuniário? Abono pecuniário nada mais é do que a venda das férias. Ah, agora eu entendi! Tá? Que tem direito o empregado. Numa situação normal, normalmente, na CLT, no artigo 143, é previsto que o empregado ele tem direito de vender uma parte das suas férias. É direito do empregado. O artigo 143 diz, da CLT, é facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tem direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. O abono de férias deverá ser requerido em até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, pela CLT, na situação normal, o empregado tem direito de vender até 10 dias, né, que é 1/3 das férias, e não precisa a concordância do empregador. A medida provisória, ela alterou isso e a venda das férias precisa da concordância do empregador. O artigo 8º, parágrafo único da medida provisória diz que o eventual requerimento por parte do empregado de conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, aplicável o prazo a que se refere o caput. Então esse foi o primeiro vídeo da série, tem bastante coisa ainda pra gente falar, não esquece de curtir esse vídeo. Você curtindo esse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, ele divulga para mais pessoas, é importante que mais pessoas saibam seus direitos, é importante que as empresas também conheçam mais os seus direitos, os direitos das próprias empresas, as opções que elas têm, as medidas que elas têm e respeitem os direitos dos empregados. As medidas provisórias têm colocado à disposição das empresas uma série de medidas que podem ser tomadas para a gente conseguir amenizar um pouco essa situação que é muito difícil. E compartilhe esse vídeo com todo mundo, com os amigos, com a família, que é para todo mundo saber os seus direitos e como tem sido tratado isso. É um assunto que a gente ainda tem que abordar bastante, vai envolver muita discussão e alguns pontos são bem polêmicos, então é importante a gente saber das opções disponíveis. Então não esquece de curtir esse vídeo
e acompanhar nos próximos vídeos. A gente vai falar sobre banco de horas, a gente vai falar sobre suspensão do contrato de trabalho, sobre redução da jornada e do salário também. Vai ter bastante coisa pra gente falar, então acompanhem todos os vídeos da série. Eu vou fazer uma playlist com esses vídeos para todo mundo conseguir acompanhar direitinho, tá bom? Um abraço, gente, até o próximo vídeo.